por haver quórum regimental, dou por aberta a Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço aí a presença dos senhores vereadores, nosso relator ad hoc, vereador Iantes Mantal, vereador Ito, vereador Caminha, e vou fazer a consulta dos senhores para pedir parecer jurídico de alguns projetos de lei dos senhores vereadores, seja o projeto de lei 1.845, 7.792, 7.793, 7.794, 7.795, 7.797, 7.798 e 7.799. Vereadores concordam que seja solicitado parecer jurídico? De acordo, então, está deliberado para parecer jurídico. Temos uma resolução MD 3.177, emenda constituinte Comissão Legislativa Temporária Especial em defesa de políticas públicas para as mulheres e pelo enfrentamento à violência doméstica. Não tem parecer jurídico? Fica constituída a Comissão Legislativa Temporária Especial nos termos do artigo 66 e 67 do Regimento Interno, formado por 5 vereadores, com assento na Câmara Municipal, com a finalidade de defender políticas públicas com as mulheres e pelos enfrentamentos de violência doméstica, conforme requerimento 133, de 7 de fevereiro de 2019. A comissão será composta pelos seguintes membros: vereador Iantes Mantal, Marcos da Rosa, Almir Vieira, Adriano Pereira e Alexandre Caminha. Aqui, inclusive, teria que dar uma verificada, porque o Caminha agora faz parte do bloco, e aqui ele está como minorias, teria que dar uma verificada nisso. Tá. Os membros da comissão elegerão entre si o presidente e o relator, sendo fixado no prazo de 120 dias, contado a partir da data de sua instalação para a conclusão de seus trabalhos. Meu voto é favorável. Favorável. Vereador Ito? Vereador Caminha? Favorável. Meu voto também é favorável. Pode participar, não estou dividindo. Sim, só tem que fazer divisão. Resolução MD 3.178, que constitui a Comissão Legislativa Temporária Especial para acompanhar as obras de duplicação da 470, no perímetro urbano de Blumenau. Vereador Iantes Mantal. Acho que no próximo ano, acho que deve fazer essa operação, penso eu. Fica constituída a Comissão Legislativa Temporária Especial, nos termos do artigo 66 e 67 do Regimento Interno, formado por 5 vereadores, com assento da Câmara Municipal, com a finalidade de acompanhar as obras da duplicação 470 do perímetro urbano do município de Blumenau, conforme o requerimento 132, de 7 de fevereiro de 2019. A comissão será composta pelos seguintes membros: Zeca Bombeira, autor, Alexandre Matias, César Sim, Ayrton de Souza e Gilson de Souza. O voto é favorável. Favorável. Favorável, presidente. Ok. Meu voto também é favorável. Projeto de lei. Pode sentar aqui. Projeto de lei 7.780, do vereador Bruno Cunha, emenda que institui o programa de incentivo ao grafite e arte no município de Blumenau. O parecer desta casa diz o seguinte: por todo o exposto e salvo o melhor juízo, que respeitamos, não padece o projeto de vício de ilegalidade orgânica ou inconstitucionalidade. A orientação ora adotada reflete a mudança na jurisprudência, explicado no item 3.1.3, no presente parecer, e que tem relativizado o entendimento de existência de vício de iniciativa em alguns tipos de projetos de autoria parlamentar que dispõem sobre atribuição de administração pública vinculada ao Poder Executivo. Voto favorável.
Vereador Ito. Favorável. Vereador Caminha. Favorável, presidente. Meu voto também é favorável. Projeto de lei número 7.783, do vereador Alexandre Matias, ementa e altera a redação do artigo 1º da lei número 8.471, de 11 de setembro de 2017. Parecer jurídico diz o seguinte: por todo o exposto, não padece projeto de vistas de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica. Meu voto é favorável. Vereador, Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas a esse projeto, que esse projeto se trata de uma emenda numa lei a qual eu fiz ano passado, 2017, para sentar com o vereador para ver o objetivo desse projeto e, de repente, até dar uma melhorada. Então, eu peço vistas a esse projeto. vereador Caminha, de acordo? De acordo. Também de acordo, então, acatada a situação de vistas. Projeto de lei 7.790, do vereador Alexandre Matias, ementa, altera o dispositivo do artigo 1º da lei municipal 4.493, de 20 de julho de 1995. Parecer da Casa diz o seguinte: para todo o exposto, o projeto está regular em seus aspectos formais e materiais. Meu voto é favorável. Vereador Ito. Favorável. Vereador Caminha. Favorável. Meu voto também é favorável. Projeto de lei 7.791, vereador Marcos da Rosa, ementa que acrescenta o dispositivo do artigo 8º da lei municipal 8.362, de 9 de dezembro de 2016, para instituir a semana na qual especifica e revoga a lei 7.955. O parecer da Casa diz o seguinte: por todo o exposto, não padece projeto de vista de ilegalidade orgânica ou inconstitucionalidade. Meu voto é favorável, senhor presidente. Dorito. Favorável. Vereador Caminha. Favorável. Meu voto também é favorável. Projeto de lei complementar 1842, vereador Almir Vieira, ementa que altera e acrescenta o dispositivo do artigo 61 da lei número 2047, de 25 de novembro de 1974. Parecer jurídico diz o seguinte: por todo o exposto, padece o projeto dos seguintes vícios. Parágrafo 6º, que se pretende acrescentar no artigo 61 do Código de Postura, padece de vício de inconstitucionalidade formal, decorrente do afronto ao artigo 22 da Constituição Federal de 88, no parágrafo 7º, que se pretende acrescentar o artigo 61 no Código de Posturas, padece de vício de ilegalidade orgânica formal, por desrespeito à regra de iniciativa consubstanciada do artigo 35 da Lei Orgânica do Município. Referidos vícios podem ser sanados por meio de apresentação de emenda supressiva que retira o referido parágrafos 6 e 7. Eu peço que possamos remeter ao autor para que ele possa fazer os procedimentos corretos aí para que ele possa normalmente tramitar na casa. Demais vereadores de acordo, então, retorna o projeto ao nobre vereador Almir Vieira. Tenho. Projeto de lei complementar 1843, vereador Jovino Cardoso, ementa, determina a padronização das alíquotas dos imóveis tipo galpão, depósito de indústrias, na tabela B do artigo 232 da Lei Complementar número 632, de 30 de março de 2007, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Blumenau. Parecido é o seguinte: por todo exposto, por força do artigo 63 do Regimento Interno, o projeto deve ser submetido à apreciação da Comissão Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização para verificar, à luz dos procedimentos financeiros públicos, a regularidade da proposta. Quanto à técnica legislativa, as alíquotas sobre imóveis urbanos já se encontram previstas na tabela B do artigo 232. Nesse sentido, a alteração proposta encontra-se melhor localizada se for incluída como um parágrafo deste artigo, não como uma forma isolada de ordenamento jurídico municipal. Essa exigência decorre do artigo 63, parágrafo 1º do Regimento Interno, cumulada com os artigos 7º, 4º e 11º da Lei Complementar Federal 95/98.
É possível que a comissão, valendo-se dos poderes previstos no artigo 19, parágrafo 6º da Lei Orgânica, comunique o proponente sobre o fato para que o vício seja sanado através da apresentação de emenda que preveja que a inovação trazida pelo projeto, a saber, uma alíquota específica sobre imóveis do tipo galpão, depósito, indústria, deve ser prevista com o parágrafo no artigo 232 do Código Tributário Municipal, está regular quanto aos demais aspectos formais e materiais. Eu peço que também o autor possa fazer também as devidas correções. De acordo. De acordo, mas eu acho que as alterações não seriam após passar pela Comissão de Finanças, não seria uma prerrogativa da Comissão de Finanças, não? Não? Tá. A primeira técnica tem que ser por aqui, depois Tá. a parte da comissão Sem de problema. finanças. Como vereador autor também. Sem acaba. problema. Projeto de lei do vereador Jovino Cardoso Neto, 7.774. Emenda que determina a sinalização de regulamentação de velocidade máxima nas vias fiscalizadas com medidor de tipos móveis ou portátil no município de Blumenau. Parecer jurídico da Casa diz o seguinte: por todo o exposto acerca de competência legislativa, esse parecer registra que a posição tradicional e predominante sobre o tema que se posiciona pela existência de vício formal em projetos de lei municipais que disponham, ainda que indiretamente, sobre trânsito e transporte, contudo, há decisão contrária nos casos em que a lei municipal dispõe sobre aquisição, contratação e uso de equipamentos de trânsito, o que encontraria amparo no artigo 22, 27º da Constituição Federal. Assim, em razão dos argumentos mencionados no item 3.11, este parecer posiciona-se pela existência de vício formal sanável, em razão da ausência de competência legislativa para trechos do projeto. É possível que a comissão, valendo-se dos poderes previstos no artigo 19, parágrafo 6º da Lei Orgânica, comunique ao proponente sobre o fato para que o vício seja sanado. Para não ler os demais, eu já peço para que o autor também faça o mesmo. Eu gostaria de até explicar alguma situação desse projeto, até porque o artigo Lei Federal número 22 permite dar uma brecha para que ele possa continuar prosseguindo nesta casa. Vereador Entes, eu entendo que hoje a forma em que está sendo usada a viabilização dos radares móveis na cidade do Blumenau estão usando o artigo 59 da Lei Orgânica do Município, que é para lombadas, ou que seja, lombadas eletrônicas, que ela capta a imagem 50, 40 metros antes de um processo de infração. Quanto o radar móvel, ele está utilizando da seguinte forma: muitos dos lugares não têm sinalização vertical horizontal, capta a imagem 300 metros antes, na qual o motorista, devido ao atual momento que nós vivemos no Blumenau, uma legislação federal que dá amparo no artigo 22 para que esse projeto possa tramitar, e além do processo que viabiliza, pois a forma em que está sendo usada hoje a captação de imagens dos radares móveis, segundo o artigo 59, é uma forma ilegal. Eu solicito aos meus pares que, se possível, ele tramite normal e que passe em seguida a votação. Consulto os senhores vereadores. Eu continuo pedindo para que o autor faça a correção. Eu vou votar favorável que ele siga adiante e nesse período de transição pode ter ser feitas essas correções. Obrigado. Vereador, Da mesma forma, presidente, voto favorável para que Obrigado. faça um encaminhamento posterior. meu voto também é favorável. Projeto de lei. Tem que colocar em votação, então, senhor presidente. Então, vereador Entes, eu coloquei em votação, desculpa, não Primeira entendi votação. Senhor, Como eu fui vencido, eu vou votar contrário, senhor presidente. certo. O vereador Ito já manifestou e o vereador caminha também. Que não está sendo feito conforme o trâmite interno pedido. Favorável. Então, vereador caminha? Favorável também, presidente. Projeto aprovado. E a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 7.775, do vereador Jovino Cardoso Neto, emenda que proíbe a fiscalização de trânsito por meio de registro de velocidade tipo móvel portátil nas vias públicas do município de Blumenau. Parecer jurídico por todo o exposto acerca de competência legislativa, este parecer registra que a posição tradicional e predominante sobre o tema se posiciona pela existência de vício formal
em projetos de lei municipais que disponham, ainda que indiretamente, sobre trânsito e transporte. Contudo, a decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que apresenta entendimento no sentido contrário nos casos em que a lei municipal dispõe sobre aquisição, contratação e uso de equipamentos de trânsito, e que se encontraria amparo no artigo 22 da Constituição Federal. Assim, em razão dos argumentos mencionados 3.1, este parecer posiciona-se pela existência de vício formal sanável. Em razão da ausência de competência legislativa para trechos do projeto, é possível que a comissão, valendo-se dos poderes previstos no artigo 19, sexta lei orgânica, comunique ao proponente. Da mesma forma, eu sugiro para que ele também faça a alteração. Eu sugiro que os meus pares coloquem em votação, que ele prossiga e que seja deliberado em votação nessa casa para que ele possa ir ou não para a Comissão de Constituição. Só permita, o parecer é o mesmo do outro, né? É. Tá bom. Vereador... Eu vou me abster desse projeto. Ok. Vereador... Eu voto para que ele seja encaminhado para votação na Casa Legislativa, até porque também, da mesma forma que o outro projeto, os vícios poderiam ser sanáveis dentro dos demais encaminhamentos. Meu voto também é favorável. Senhores, eu quero só chamar a atenção o seguinte, ele não volta mais para esta comissão para fazer a correção. Então, tudo aquilo que o nosso parecer jurídico pediu aqui, ele não volta mais para que ele possa ser votado depois na casa. Então, passou aqui, vai para a Comissão de Finanças, depois vai para as outras demais, depois ele vai para o plenário. Então, não há mais correções a fazer. Então, ele vai continuar com esse vício conforme o parecer desta casa. Só gostaria de chamar a atenção nesse sentido. Agora, se o autor quiser tramitar normalmente, esta comissão está aqui livre para fazer isso, mas é o segundo projeto igual e eu vou votar novamente contrário, senhor presidente. Senhor vereador, eu entendo a sua colocação, mas entendo também que essa casa é soberana, por isso temos o direito a voto e determinação quando se tem a maioria ou seja o empate aqui, se acata e se delibera para que o projeto então continue. Vou me abster, presidente. Voto de forma favorável. Eu também é favorável. Projeto de lei 7.782, vereador Gilson, emenda que estabelece permissão de criação de animais para controle biológico do escorpião amarelo em zona urbana no município de Blumenau. Vereador Yentes. Por todo o exposto acerca de iniciativa legislativa na perspectiva de implementação de medidas decorrentes do poder de polícia militar, este parecer acompanha o entendimento do STF em caso análogo apontado à existência de vício. Já quanto à criação de obrigações à administração pública, este parecer registra que a posição tradicional e predominante sobre o tema se posiciona pela existência de vício formal em projetos que, iniciados pelo Poder Legislativo, pretendem dispor sobre atribuições do poder público ou que visam a criação de despesas para a administração. Porém, como visto, há precedentes judiciais recentes em sentido contrário. Feita esta ressalva, mas considerando os fatos novos nesta temática e os fundamentos mencionados no item 3.1.2 deste documento, este parecer filia-se à tese de que existe vício de iniciativa sanável, porém na parte relacionada à imposição de atribuições nos órgãos específicos da administração. É possível que a comissão, valendo-se dos poderes previstos no artigo 19, sexta lei orgânica, comunique ao proponente sobre o fato que o vício seja sanado. É o que estou pedindo para a comissão fazer nesse momento. Encaminhado ao autor para fazer a correção. Na verdade, vou até ouvir o nobre vereador. Na verdade, nós temos uma demanda na cidade de Blumenau, até a própria Vigilância Sanitária, juntamente com o vereador Gilson, numa conversa, viabilizou esse projeto para que as pessoas que tenham interesse em manter aves na sua casa, seja a popular conhecida galinha ou galinha da Angola, de alguma forma, para viabilizar a inibição desses animais quanto o escorpião e etc. em suas residências. Eu consulto também os demais vereadores, acredito que
depende dos senhores para que ele prossiga ou não nessa casa. Só não entendi a criação de despesa para administração, porque se ele estabelece a permissão de criação de animais, não vai ser a administração pública que vai criar o animal, né? Vai ser o Proprietário, do- o proprietário que vai... Na verdade, embora tenha sido mencionado isso, a parte do vício é uma imposição para um órgão específico da prefeitura para conceder uma autorização, uma fiscalização. Então, não é porque não é nem a questão da despesa, no caso específico, é porque está dizendo o órgão que especificamente vai cuidar do assunto, por isso. Entendi. O resto está tudo Entendi. Tendo em vista que ele já teve o contato já direto com a Vigilância. vigilância, né? Tá bom. Vereador Ito. Eu acompanho o parecer do relator e encaminhar ao vereador para que ele faça as correções. Vereador Caminha. Eu vou dar um encaminhamento, até porque, assim, o vício que fala aqui, pelo que eu entendi, até pelo que o procurador nos passou, a criação de despesa não é uma questão de criação de despesa, é mais por uma questão de ordem no que diz respeito ao órgão responsável pela execução desse serviço, que seria a própria vigilância sanitária. Entendo que o Exatamente. vereador tenha tomado essa precaução, eu voto para encaminhamento, voto a favor. Meu voto também, voto para encaminhamento. Eu não sou contrário ao projeto, senhor presidente. É Sim, a maneira sim. de encaminhamento. Entendido, Então, meu vereador. voto é novamente para o contrário, Sim, senhor. pela forma que está sendo feito nesta tarde aqui hoje. Entendo as suas colocações, vereador, mas o plenário aqui, na verdade, é soberano. Projeto de leis... votação. Desculpa, vereador. Sou favorável ao projeto, mas sou contrário pela forma Sim. que foi encaminhado. Vereador Ito. Contrário também. Vereador Caminha. Favorável, presidente. Eu também sou favorável à Comissão de Constituição. De Comissão de Finanças. Projeto de Lei 7.784. Vereador Adriano Pereira. Emenda que autoriza o Poder Público a realizar manutenção em todas as ruas de placas amarelas ou inominadas que estejam caracterizadas como situação consolidada no município de Blumenau. Eu quero aqui parabenizar o vereador Adriano por essa iniciativa, até porque eu estive em várias ruas, inclusive no dia de ontem, e acompanhei muitas ruas que estão sendo inviabilizadas pelas fortes chuvas que tivemos nos últimos dias, que precisam de manutenção, tanto patrola, macadame, quanto a manutenção dos calçamentos. Eu acredito que esse projeto vem em boa hora, mas solicito aí a leitura do nosso relator. Por todo exposto acerca de iniciativa legislativa, esse parecer registra que a posição tradicional e predominante sobre o tema se posiciona pela existência de vício formal em projetos que, iniciados pelo Poder Legislativo, pretendem dispor sobre atribuições do Poder Público, ou que visam a criação de despesas para a administração. Porém, como visto, há precedentes judiciais recentes sentido contrário. Feita esta ressalva, mas considerando os fatos novos nesta temática e os fundamentos mencionados do item 3.1.2 deste documento, este parecer filia-se à tese de que o projeto se encontra regular. Na parte que dispõe sobre ruas amarelas, possui vício material sanável em razão da ofensa aos artigos 112, 140 e 141 da Constituição Estadual, bem como a decisão proferida no processo que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. É possível que a comissão, valendo-se dos poderes previsto, comunique o proponente sobre o fato de que apresente a emenda. Também sou favorável que apresente a emenda, sugestão aqui da comissão. Vereador Ito. De acordo também que ele faça as correções. Nesse Vereador- projeto também eu vou fazer encaminhamento de correção, presidente, para que ele o faça, até porque entendo que esse aqui a gente tem uma situação peculiar. Eu acato então, mas meu voto seria para que ele prosseguisse. Então, a maioria decide, vai para o vereador fazer as correções necessárias. Projeto de Lei 7.787, vereador Jovino Cardoso. Emenda, determina a colocação de publicidade nos terminais rodoviários de Manaus sobre pessoas desaparecidas no estado de Santa Catarina. Por todo exposto, padece o projeto dos seguintes vícios. Artigo 2º do projeto apresenta vício de ilegalidade orgânica formal em razão da afronta à reserva de iniciativa consagrada ao inciso 1º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município. B. Já o artigo 3º do projeto apresenta vício de ilegalidade
orgânico formal da razão de afronta à reserva de iniciativa consagrada no inciso 3º do artigo 35 da Lei Orgânica do Município. Referidos vícios podem ser sanados por meio de apresentação de emenda supressiva que retira o texto do projeto de seus artigos 2º e 3º. Eu também submeto a apreciação para que ele possa fazer as correções, até porque são 2 artigos. Vereador Ito. Concordo com o relator. Fazer as correções para que a gente possa... Vereador debater Caminha. Faço encaminhamento também para a correção, presidente. Meu voto é para que ele prossiga, mas a casa é soberana. Projeto de lei complementar 1844, emenda que acrescenta o dispositivo do artigo 267 da lei complementar número 660, de 28 de novembro de 2007. Padece o projeto de vista de ilegalidade orgânica formal em razão da tentativa de usurpação de competência privativa do prefeito municipal, previsto no artigo 35, primeiro da Lei Orgânica do Município, para dispor sobre o regime jurídico dos servidores municipais. Meu voto é favorável ao parecer. Legalidade formal. Vereador Ito. Contrário ao projeto, isso? Contrário ao projeto. Contrário também ao projeto. Também Vereador contrário, é iniciativa orgânica formal. Meu voto é favorável, mas, senhores, maioria soberana nessa casa, então ao arquivo. Projeto de lei do vereador Jovino Cardoso, emenda que determina a prioridade na implantação de faixa elevada para travessia de pedestres nas proximidades de escolas, creches, asilos e postos de saúde e estabelecimentos no município de Blumenau. Por todo exposto, possui vício formal insanável em razão da ausência de competência legislativa do município para dispor sobre o trânsito e transporte. Foi ofendido o artigo 22 da Constituição Federal, o artigo 2º, 3º, 5º e 7º Resolução CONTRAN. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando-se integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas nem análise dos demais elementos formais. Meu voto, ou projeto, com certeza, ele tem as suas... o seu conceito, com certeza, é excelente, mas eu vou acatar aqui o parecer da casa. Vereador Ito. Senhor presidente, eu vou me abster desse projeto, por um único motivo. Já temos uma lei no município, ao qual obriga a implantação de faixas elevadas em frente aos colégios e não tem sido cumprido. Então, eu vou me abster para que, de repente, se ele passar lá na frente, a gente possa discutir e possa debater a sequência do projeto. Presidente, eu vou votar de forma favorável, até porque se nós já temos no município uma legislação que trata sobre faixa elevada obrigatória nas frentes das escolas, e aí eu vou fazer hoje, inclusive, na Casa Legislativa, vem o diretor de uma escola privada e pública para tratar desse assunto, que é um perigo, ali na rua 2 de setembro, nós precisamos dar prioridade e fazer com que as leis sejam cumpridas. Se já existe uma legislação, eu vou fazer de forma favorável também. Meu voto também é favorável. Projeto de lei do vereador Edno Pereira, 7.786. Por todo exposto, padece o projeto de vista de inconstitucionalidade formal decorrente da usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais sobre direito ambiental, conforme estabelecido no artigo 24, 6º da Constituição Federal. Ademais, o Estado de Santa Catarina, lançando mão de competência que lhe é garantida pelo parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Federal 88, já normatizou de forma plena a questão que ora pretende regular por meio do presente projeto de lei. É o que se verifica pelo exame da Lei Estadual 17.694, de 14 de janeiro de 2019, cuja cópia encontra-se juntada à folha 5 dos autos quanto ao município, nos termos do artigo 30, Constituição Federal, cabe suplementar do que couber e não reproduzir legislação federal e estadual sobre meio ambiente. O voto é contrário. Também voto contrário, senhor presidente. E o voto favorável, presidente, até porque aqui essa Casa Legislativa ela é soberana e nós temos o exemplo que eu sempre cito, do vereador
agora me fugiu o nome, tratando sobre a questão dos animais nos zoológicos, que é o vereador Célio Dias, que deu exemplo para o Brasil e para o mundo. E aqui a questão da espatódia campanulata, salvo me engano, é um plantio de uma muda que ela faz um problema, inclusive ambiental, até porque ela mata as abelhas. E nós sabemos da luta, que não é pequena, do vereador Adriano Pereira, muito embora ele seja às vezes, nessa luta contra essa planta, e que a gente possa dar um exemplo, quem sabe, para o Brasil e novamente para o mundo. Por isso, meu voto é favorável. Meu voto também é favorável. Então, a Comissão de Constituição. Projeto de Lei 7.788, vereador Jovino Cardoso. Emenda, acrescenta o dispositivo do artigo 9º da Lei Orgânica número 7.127, de 2 de agosto de 2007. Por todo exposto, padece projeto de seguinte vício: insanáveis por emenda de qualquer espécie, vista de ilegalidade orgânica formal em toto, haja vista afronto do inciso 4º, artigo 35 da Lei Orgânica do Município. Meu voto é contrário. Vereador Ito. Eu vou me abster, senhor presidente. Vereador Caminha. Eu vou votar de forma favorável, presidente. É a mesma iniciativa que nós tratamos aqui agora há pouco sobre a questão da publicidade de pessoas desaparecidas no estado de Santa Catarina, e também não vejo nenhum tipo de problema que a gente possa fazer esse tipo de encaminhamento nessa Casa Legislativa. Meu voto também é favorável. Aprovado a Comissão de Constituição. Projeto de Lei 7.789, vereador Almir Vieira e outros. Emenda, que acrescenta o dispositivo do artigo 3º e 3º-A da Lei número 7.564, de 9 de setembro de 2010. Por todo exposto, padece o projeto de vista de ilegalidade orgânica formal decorrente da afronta incisa 1º do artigo 35 da Lei Orgânica no Município. Referido vício, abrangendo a integralidade do texto do projeto, é insanável por emenda de qualquer espécie. Registre-se que, consultando o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, encontra-se parecer do número 3.180, onde se afirma em sua segunda lauda, ainda que de passagem e de maiores aprofundamentos, que a lei que regula as contratações por tempo determinado deve ser iniciativa do chefe do executivo, mesmo entendimento adotado por este parecista. É o que verifica a leitura do referido parecer do IBAM, cuja cópia integral acompanha o presente memorial. Meu voto é contrário. Vereador Ito. Senhor presidente, esse projeto, alteração, substituição considerada inadiável, sendo obrigatório o recrutamento imediato do pessoal. Esse projeto eu vou votar de forma favorável que a gente possa discutir esse projeto em plenário. Vereador Caminha. Da mesma forma, presidente, faço o mesmo encaminhamento. Voto favorável. Meu voto também é favorável. Aprovado a Comissão de Finanças. Projeto de Lei Complementar 1838. Esse não estava, Perdão, né? me permite fazer a consulta, né? São projetos que estão aqui já desde o ano passado. E temos até o dia 20 desse mês, 22, eu acho, para fazer a votação. Eu solicito aos senhores vereadores que se estejam de acordo para que seja colocado em votação nessa tarde, se manifestem. De acordo. De acordo, presidente. Vereador Entes Mantal. Sim, pode ser. Projeto de lei, então, 1838, do Executivo, trâmite urgente, regulamenta os procedimentos definidos pela Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, no tocante às determinações relativas a condomínio de lotes.
hoje, esse não é aquele que trata sobre a responsabilidade, Gabi, da responsabilidade do consultor de 6 meses para... Que diminui a... Esse da REURB, né? Ah, tá. Que diminui a área. Era para ter sido votado no final do ano, né? Isso. Lembra? Condomínio com lotes a partir de subdivisão de uma gleba de terras, sendo partes designadas de lotes, consideradas propriedade exclusiva em partes designadas como propriedade comum, admitida a abertura de vias internas de domínio privado. As normas relativas ao condomínio edifício aplica-se no que couber o condomínio de lotes sem prejuízo de outras normas específicas do âmbito federal, estadual, municipal, que elas sejam compatíveis, notadamente em legislação ambiental. Parecer Isso veio do executivo, né? está regular quanto aos demais aspectos formais e materiais. Voto favorável. Vereador Ito. Favorável. Vereador também. Caminha. Favorável. Aprovado, então, em Comissão de Finanças. Projeto de Lei Complementar 1839. Mensagem do Executivo com trâmite urgente. Regulamenta os procedimentos definidos pela Lei Federal 3.465, de 11 de julho de 2017, no tocante às determinações relativas à regularização fundiária, fins específicos. REURB. REURB E. Exato. Essa é E. Tem uma emenda número 2 ao projeto que diz o seguinte: emenda supressiva suprime a redação do artigo 25, remunerando-se consequentemente a redação do artigo subsequente. É do vereador Adriano Pereira. Podia só ler o que ele está suprindo, relator, por gentileza. Fica revogado a Lei Complementar 295, de 8 de dezembro de 2000, e a Lei Complementar 1134, de 11 de agosto de 2017. Ele está remunerando, consequentemente, a redação do artigo subsequente. E está dizendo que esta lei complementar entra em vigor desta data de publicação. Ele está eliminando, suprimindo a redação do artigo 25. As duas leis, 295 e a 1134. Se refere, se não me engano, às duas leis, lar legal e mora legal? Meu voto é favorável. Vereador Ito. Favorável. Favorável, Vereador presidente. Caminha. Meu voto também é favorável. Então, projeto... A emenda do projeto, né? Emenda ao projeto. E Só projeto, faltou o então, número dois. encaminhado à Comissão de Finanças. Quero só fazer uma correção aqui, senhores vereadores. Sei dos compromissos do vereador Silvio Zimmermann, mas reconhecer aqui a minha falha quando eu mencionei que haveria um projeto do vereador em um momento anterior, do ano passado, que seria, na minha visão, um projeto de trâmite nessa casa com parecer inconstitucional. Pelo meu equívoco, peço desculpas ao vereador que manifestei naquele momento, reconheço que realmente o vereador tinha razão, o projeto dele tinha parecer favorável. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Convoco o senhor vereador.